Pessoal, bom dia. Muitas saudades de vocês. Hoje nossa aulinha vai ser um pouquinho mais leve. Eu sei que está difícil de vocês se organizarem. Como nossa última aula é uma aula de cálculo, né? Foi uma aula de cálculo, então eu dei alguns exercícios para resolver com vocês. Vou resolver aquele exercício que eu deixei da aula passada. E aí, quem não teve tempo, né? Não conseguiu se dedicar direitinho e assistir aquela aula, agora vai dar tempo, tá? Então, é a apostila 3, é o caderno de vocês de exercícios. A gente vai fazer, vou resolver com vocês. Só que eu vou precisar tirar a imagem, gente, senão o vídeo fica muito pesado e aí depois eu demoro muito para conseguir colocar ele no YouTube. Certo? Então, vai ser uma resolução de exercícios, tá? Da determinação de fórmulas. E uma carinha feliz aí, tá bom? Então, vocês aproveitam para tirar dúvidas. Gente, um beijo grande. Muitas saudades de vocês, tá? Vou fechar o vídeo e só vai ficar com a minha voz, tá bom? Então, eu peguei alguns exercícios, né? Da página 818, peguem a apostila de vocês. Selecionei alguns dos vestibulares que eu sei que vocês vão prestar, tá? Para dar algumas dicas e reforçar a teoria que nós vimos. Esse daqui da Unesp, o exercício número 5. É a análise química da vitamina C, que é o ácido ascórbico, mostrou a seguinte composição percentual em massa, né? Toda vez que ele fala composição percentual em massa, está falando assim para você, olha, você pode usar essa porcentagem como se fosse massa, como se fosse gramas, tá? Me deu a quantidade de carbono, me deu a quantidade de hidrogênios e me deu a quantidade de oxigênios. Me deu as massas molares de cada um e ele pede a fórmula empírica. Olha que chique que ele é, né? A maioria não sabe. Fórmula empírica é a mesma coisa que fórmula mínima. O que a gente tem aqui? A primeira coisa aqui é você determinar a quantidade em mol dessa quantidade que foi dada de cada átomo. Então, como que a gente faz isso? A porcentagem é como se fosse a massa, né? Então, para o carbono, 40,9 é como se fosse 40,9 gramas. E para eu achar a quantidade em mol, eu pego a massa e divido pela massa molar do átomo. No caso do carbono, 12. Faço a mesma coisa para o hidrogênio, massa dividido pela massa molar do hidrogênio, que é 1, e faço a mesma coisa do oxigênio. Pego o valor de 54 e divido pela massa molar do oxigênio, que é 16. Aí eu vou obter esses valores. Nessa etapa aqui, gente, não pode aproximar. No roteiro, eu falei isso para vocês, tá? Escrevi. Então, você vai... Erlese, não posso aproximar aqui para 3,5? Não posso aproximar aqui, não, tá? Você deixa... Eu normalmente trabalho com aqui nessa etapa, 2 ou 3 casas depois da vírgula. Aí, eu já tenho a proporção em mol, só que o número aqui embaixo, que é a proporção em mol também, são números inteiros. Então, eu preciso transformar esses valores em números inteiros. Aí, eu dei uma dica. Quando os valores são assim chatinhos, você não consegue ver uma proporção fácil, divida pelo menor valor obtido entre eles. O menor desses 3 é o 3,375. Ele é o menor 3,408 e do 4,54. Então, você divide todo mundo pelo menor valor dos 3. Dividir por 3,375. E aí, se você aqui já tivesse obtido números inteiros, legal, minha fórmula mínima já estava pronta. Mas esse 1,35 aqui está atrapalhando, né? Então, eu tenho que multiplicar esse valor para que ele deixe de ter vírgula, para que ele se torne inteiro. Se eu multiplicar por 2, dá 2,7. Não pode aproximar. É 3. Não pode, tá? 2,7 não é 3. Para ser 3, teria que ser tipo 2,99. Aí você poderia aproximar para 3. Então, não é por 2. Se você multiplicar por 3, você vai ter um valor de 4,05. Aí você pode aproximar. 4,05 você pode aproximar para 4. Fazendo isso, para tirar essa vírgula desse número, você tem que fazer a mesma coisa para os outros. Multiplicar todos por 3,
E aí, então, você vai ter a fórmula mínima C5. Não, eu coloquei errado, gente. É C3H4O. A minha setinha ficou em lugar errado, gente, ó. É C3H4O3, é a alternativa D. Tá? Só que eu não vou começar de novo, não, tá bom, gente? Como vai ficar gravado, é a alternativa D, tá? Mais um exercício da Unesp, tá? Nessa mesma página, o oitavo. Ele me fala da nicotina, mesma coisa, te dá a porcentagem de átomos de carbono, hidrogênio e nitrogênio agora. Ele quer a fórmula mínima, então é igualzinho, tá? Você vai pegar essa porcentagem como se fosse massa, 74 gramas, 8,7 gramas, 17,27 gramas. Divide pela massa molar de cada um, 12 do carbono, 1 do hidrogênio, 14 do nitrogênio, você vai obter a proporção em mol. Números chatinhos, não aproxime muito, tá? Por que número chatinho eu falo? Se aqui já fosse inteiro, eu já teria acabado o meu exercício. Lá naquele roteiro que eu passei para vocês, eu falo isso. Mas eu não obtive números inteiros, então o que eu vou fazer? Eu vou dividir pelo menor valor obtido dos três, que é 1,233. Só que eu vou fazer isso para todo mundo. Dividir para todo mundo. Aí aqui deu 5, 5,00, então pode aproximar. Aqui dá 7,05, pode aproximar. E aqui dá 1. Pronto, ó. Aqui já finalizei, diferente do exercício anterior, que aqui tinha dado 1,35. Minha fórmula mínima é C5H7N1. Agora a minha setinha está certa. A setinha na alternativa E. Está muito parecido com aquele exercício último que nós fizemos. Mais um da Unesp, né? Cai bastante. Cai bastante isso na Unesp, na Unicamp, em faculdades particulares. A FUVEST pode até aparecer, mas é mais em segunda fase, tá? Em primeira não costuma aparecer tanto. Aqui, agora é um exercício com dados diferentes. Ele não me deu a porcentagem. Ele falou que a massa de um mol da vanilina, que é uma substância utilizada para dar sabor aos alimentos, é constituída por 96 gramas do carbono. O carbono ele deu massa. 8 gramas de hidrogênio, 48 gramas de oxigênio. Então, aqui ele já deu a massa. Me deu a massa molar da substância inteira, que é a vanilina. Me deu as massas de cada átomo, as massas molares, e ele quer a fórmula mínima. Lembra que empírica é a mesma coisa que mínima. Ele quer a mínima e a molecular, tá? Vamos começar. Essa massa precisa virar mol. Eu pego os valores e divido pelas massas de cada átomo. Aqui. E por uma felicidade absurda, eu falo que a sensação de felicidade, os valores não são chatos, gente. Olha que legal. 8, 8 e 3. Então, eu não tenho aqui que continuar nada. Eu já obtive números inteiros. Então, aqui eu já tenho uma fórmula. Só que agora eu vou conferir, porque ele me pede a mínima e a molecular. Essa aqui eu acabei de fazer é a mínima. Só que conferindo a massa molar, C8H18O3, né? Que foi o que eu obtive aqui. 8 vezes 12, 96. 8 vezes 1, 8. 3 vezes 16, 48. Somando a massa total da fórmula mínima, que foi o que eu obtive aqui, quando a gente faz isso, deu 152, que é a massa molar da substância. Tá vendo que ele deu aqui que a massa molar da substância é 152? Conclusão, a fórmula mínima é igual à fórmula molecular. Quando você calcula uma fórmula mínima, que a sua massa corresponde à massa molecular da substância, a massa molar da substância, significa que a fórmula mínima é a mesma fórmula que a molecular. Tá? Então, essa também é a fórmula molecular. Então, a alternativa correta é a alternativa E. A fórmula mínima e a molecular são iguais. Tá? Oi, gente, ó, agora um da Unicamp, tá? O 14. E é um exercício da segunda fase. Então, ele fala que 1 mol de um composto contém 72 gramas de carbono, 12 mols de átomos de hidrogênio. Deixa eu colocar a ponteira aqui que acabou saindo. Aqui, ó.
12 mols de átomos de hidrogênio e 12 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. Admitindo-se o valor da constante de Avogadro como sendo 6 vezes 10 a 23, né, a quantidade de 1 mol, e com base na classificação periódica, significa que você tem que olhar a tabela para pegar as massas dos átomos se você precisar, porque a Unicamp te dá a tabela periódica. Escreva a fórmula molecular do composto e a fórmula mínima. Então, vamos começar. Com os dados, é mais fácil começar com a fórmula mínima, mas aí a gente pensa na fórmula, né, molecular também. O que a gente tem aqui? A gente tem do carbono 12 gramas, vou dividir pela massa molar do carbono, que é 12, 6 mols, né? Do hidrogênio, eu já tenho a quantidade em mol, então não preciso fazer nada. E do oxigênio, eu tenho quantos átomos? Vou transformar para mol. 1 mol são 6 vezes 10 a 23 átomos, 12 vezes 10 a 23 é o dobro, né? Então, 2 mols. Olha que lindo, que beautiful, gente. Valores fáceis de fazer o cálculo, né? Aí você vai ter essa fórmula, C6H12O2, né? Que a gente tem aqui. E no enunciado, ele falou que essas quantidades é para 1 mol. E sempre que você tem para 1 mol, tá vendo aqui, ó? Você está falando da massa molar da substância. Então, essa é a dica. Quando ele falou que é para 1 mol, ele está falando assim para você, ó, esses valores indicam a quantidade da massa da substância, da massa molecular. Portanto, a fórmula molecular é C6H12O2. Fórmula mínima, eu consigo diminuir essa proporção aqui? Consigo, dividindo por quanto? Por 2. Então, eu vou ter uma fórmula mínima diferente da molecular. Vai ser 6 dividido por 2 dá 3, 12 dividido por 2 dá 6 e 2 dividido por 2 dá 1. Então, a fórmula mínima é 3H6O. Certo, gente? Então, um exercício com os cálculos que não enroscam, né? Tá? E agora, aquele que eu deixei da última aula da semana passada para vocês resolverem, tá? O da apostila, da página 12. Eu peguei vários que eu resolvi, esse 8 eu deixei para vocês fazerem. Então, vamos resolver eles para vocês terem bonitinho aí no caderno para estudar, tá? Na apostila. Aqui ele fala do vinagre, que é o ácido acético. Me dá a massa molar do vinagre, do ácido acético. Então, essa é a massa da substância, da fórmula molecular. E me dá as porcentagens de cada átomo, né? Então, essa porcentagem eu posso usar como se fosse massa. Ó, igualzinho os outros, né? Carinha do menininho que eu coloquei na aula, eu peguei de novo. Olha que bonitinho. Então, aqui, ó. Faço a mesma coisa. A porcentagem pode ser massa, divido pela massa molar de cada elemento. Tá vendo que é tudo igual? 3,33, 6,67, 3,33. Dividi pelo menor valor obtido deles, que é o 3,33, e já obtive números inteiros. Então, essa fórmula aqui é a fórmula mínima, né? Lembra que a ideia da fórmula mínima. Aqui. Para eu saber a molecular, que é o que ele está pedindo, eu preciso comparar a massa da fórmula mínima que você obteve aqui com a massa da molecular que ele deu. Fazendo a massa aqui, gente, então vamos comparar a massa da fórmula mínima com a massa molar fornecida. Eu tenho 1 carbono, 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Eu tenho 12 do carbono, 2 para o hidrogênio e 16 para o oxigênio. A massa da fórmula mínima é 30. A massa da fórmula molecular é 60. Conclusão. O que a gente tem que fazer com a fórmula mínima? Multiplicar por 2 para que ela chegue no valor de 60. Então, eu vou fazer isso com a substância. Aí, eu tenho a fórmula molecular. Então, multiplicando por 2, tá? Vai ser o dobro. Vou ter C2H4O6. Tá certo? Então, gente... Então, espero aí que tenha ajudado vocês. Então, um descansinho aí, né? Para vocês verem essa aula, caso vocês não tenham conseguido se organizar, tá? Vocês, né, estão tendo várias aulas, então, para tentar se organizar. E a gente está certinho na programação, então dá para a gente treinar,
Tá bom, gente? Então, logo, logo espero que a gente esteja junto. Não vejo a hora para isso, tá? Tô tentando ver com a Rose um horário que não prejudique vocês para que a gente tenha aí uma live. Aí vamos fazer uma live para vocês resolverem dúvida, algumas perguntas que vocês estejam aí, ou só para falar oi, né, gente? Então, muita saudade, tá? Um beijo grande para vocês. Eu espero que até breve, né? Por hoje é só, tá bom? Um cachorrinho aí para alegrar a vida. Saudades, viu, gente? Beijo.